Na maioria das vezes, é a mulher que procura o ginecologista quando o casal não está conseguindo engravidar. Mas o que é importante as pessoas saberem é que em até 35% das vezes o problema pode ser só com o homem. E em 20% das vezes o problema pode ser do casal. Então é muito importante que quando o casal tem dificuldade ou começa a perceber que está passando tempo e eles não estão conseguindo engravidar, que o casal vá fazer a consulta e que os dois sejam avaliados, tanto o homem quanto a mulher. A principal causa de infertilidade masculina é a varicocele, que são veias dilatadas no testículo, aumentando a temperatura do testículo, e isso faz com que a movimentação dos espermatozoides diminua. Diminuindo a movimentação dos espermatozoides, vai diminuir a quantidade de espermatozoides que chega perto do óvulo, ou seja, diminuindo a capacidade fértil. Além disso, a varicocele pode alterar o formato do espermatozoide e, principalmente, ela pode levar a algumas alterações no sêmen que hoje são muito importantes e nós chamamos de fragmentação de DNA. O que acontece? Esse espermatozoide tenta entrar no óvulo, mas muitas vezes o óvulo não reconhece aquele espermatozoide, ou seja, falta conteúdo genético. E essa mulher muitas vezes pode não conseguir engravidar, ou pode até abortar, ou na pior das hipóteses, pode até ter uma malformação devido ao conteúdo genético do espermatozoide. Quando os casais vêm na consulta, existe uma grande expectativa, muitas vezes, de quem é a culpa. E a gente tem que pensar cada vez mais que não é uma culpa e mais ainda, além disso, pensar que a imensa maioria das coisas vão ter solução. Vai existir um determinado tratamento que eles vão poder fazer. Isso às vezes pesa muito mais no homem do que na mulher. Por quê? Porque historicamente as mulheres estão mais preparadas para a questão da maternidade e da gestação. Então, quando acontece alguma coisa, elas tentam lidar mais rapidamente. O homem, muitas vezes, vai ter uma certa negação nesse sentido. E o casal, é muito importante que a mulher ajude o homem a perceber que isso não é um grande problema. Existem algumas clínicas que contratam alguns serviços, como o serviço realizado da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, no intuito de fiscalizar e principalmente orientar e auditar para que os protocolos que são utilizados no mundo inteiro sejam utilizados nessas clínicas, e isso faz com que evita então a troca de material genético, faz com que todos os protocolos de congelamento de óvulo, de espermatozoide e de embrião sigam protocolos rígidos. No nosso caso, por exemplo, nós sempre fizemos com que os pacientes, desde a entrada, eles tenham um selo no qual sempre sai em qualquer registro do paciente, em qualquer material dele, sempre o nome dele e o nome da esposa junto, ou seja, sempre tem um material registrado por duas pessoas, sempre do homem e da mulher. Além disso, nas incubadoras, nós dividimos as incubadoras de acordo com o paciente, ou seja, para que não exista a troca de material genético nesse momento, porque isso não pode acontecer. O que a gente percebe cada vez mais com o passar do tempo é que os homens têm se envolvido mais tanto na questão da pré-concepção, ou seja, de antes, quando eles resolvem assim, bom, vamos começar a pensar em engravidar, até durante a própria gestação e depois com os cuidados do bebê. É bastante interessante porque muitos desses casais que realmente eles estão imbuídos do mesmo sentimento, ou seja, o homem está querendo ter filho, quando ele engravida junto com a esposa, ele diz, olha, nós estamos grávidos, ou seja, não é a esposa mais que está grávida, é o casal que está grávido, até porque muda toda a sistemática, e isso é bacana, isso é muito jóia. Então cada vez mais a gente ouve essa expressão, olha, nós estamos grávidos, nós estamos contentes, nós vamos lá ver as roupinhas do bebê, nós é que vamos cuidar da criança, nós vamos matricular ele na escola, nós é que vamos levar na escolinha. Isso é muito bacana, o homem ele participa e ele se sente também parte dessa gravidez. Eu sempre tentei ajudar na medida que eu pude, né, a Marina, quando ela estava grávida, no que ela precisava, né, a gente procura acompanhar, ia junto nas ecografias, fui junto na médica dela, né, no nosso pediatra, e acompanhei à medida do possível, assim. Eu sou casado com a Cláudia, tá? E temos uma vida praticamente há 30 anos juntos, 25 anos de casados, e sempre imaginamos essa questão da maternidade, da paternidade,
Mas durante muitos anos a gente se preocupou muito mais em cuidar um do outro, em ter uma qualidade de vida, adquirir algum patrimônio, muito mais no sentido de estabelecer uma segurança, né, e uma responsabilidade para quando chegasse o momento nós pudéssemos, né, usufruir da situação da paternidade da melhor maneira possível. Só que na sequência, o que acontece? A gente decide isso ali pelos 35, 36, 40 anos, e aí começam os problemas da fertilidade, faz exames, faz avaliações, nada disso se encontra, mas enfim, é uma tarefa que casais que começam a pensar filho de uma maneira mais tarde podem ter que, enfim, ter que enfrentar. Quando se fala em produção de espermatozoides, ela se mantém muito estável, principalmente até os 50 anos de idade. Mas depois dos 50 anos de idade, começam a existir já alterações genéticas dos espermatozoides. Tanto é que a chance de um homem ter uma alteração genética no espermatozoide após os 50 anos de idade é semelhante a uma mulher com mais de 45 anos de idade ter uma criança com síndrome de Down. Ou seja, aumenta de uma maneira importante a quantidade de alterações genéticas. E o que o envelhecimento do espermatozoide pode causar em termos de gravidez para essa mulher? Ele pode fazer com que exista uma série de alterações. Se a esposa tem mais de 40 anos de idade e ele tem mais de 50 anos de idade, a chance dele ter uma síndrome de Down, essa criança ter uma síndrome de Down, aumenta em 1/3 simplesmente pela idade do homem. A chance dessa criança ter autismo aumenta em 50%. Olha o que eu falei, aumenta, não é a chance de 50%, aumenta em 50% a chance de ter autismo. A chance dessa criança ter esquizofrenia aumenta em até 30%. Ou seja, essas alterações genéticas dos espermatozoides ocorrem de maneira importante depois que o homem alcança a idade de 50 anos de idade. Então essa história de dizer que o homem não envelhece, isso infelizmente não é uma verdade. A gente planejou ter filhos quando a gente já estivesse numa situação profissional de vida mais estável, mais tranquila. E em relação à idade também, né, que da gente, a Marina é médica e a gente sabe que para a mulher não é bom ter filhos muito tarde, então a gente também levou bastante em conta a questão da idade da Marina e da minha idade também para a gente poder ter o nosso primeiro filho. Quando a gente decidiu ter o filho, a Marina parou de tomar um anticoncepcional, mais ou menos um mês e pouquinho depois ela já estava grávida. Então foi um processo bem rápido também, ela tinha 34 anos quando engravidou, eu também tinha. Na avaliação do casal, se nós vamos pensar na parte feminina, o que seria importante da gente avaliar? A primeira coisa é a idade da mulher. Então isso é muito importante e é interessante porque quando os casais vêm, muitas vezes o próprio homem também já estimula que o casal venha procurar e fazer o seu tratamento em função disso, né? Todo casal que está tentando engravidar, é importante que a mulher procure seu ginecologista para saber o que está acontecendo e que o homem também procure um urologista, porque em até 50% das vezes existe um componente masculino como causador, associado ou não ao componente feminino, mas existe um componente masculino causando então essa dificuldade para engravidar. Isso é um dos fatores fundamentais. Agora, o que mais a gente precisa pesquisar na mulher? Além da idade, tem que ver se as trompas estão abertas ou não. Às vezes tem casais que ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando em casa naturalmente e quando vêm para fazer uma primeira consulta e uma primeira avaliação, fazem um exame, a mulher faz o exame e percebe que tem as 2 trompas fechadas. E aí, bom, perderam todo aquele tempo tentando, aonde eles deveriam estar fazendo já alguma outra coisa. Então isso é a segunda coisa, é a avaliação das trompas. E a terceira coisa é saber como é que está a ovulação, se essa mulher está ovulando ou não. Hoje em dia também existem exames para que a gente possa ter uma ideia da reserva de óvulos. Por quê? A gente sabe que cada vez mais as mulheres se cuidam bem. Então, as mulheres vão tendo cada vez mais idade, mas parecem muito menos. Elas se alimentam melhor, elas fazem exercício e tudo isso faz com que realmente elas se sintam muito mais jovens. Mas infelizmente o ovário não participa dessa parte e ele vai acabar envelhecendo. Então existe um exame chamado hormônio antimileriano que consegue nos dar uma ideia de qual é a reserva de óvulos que essa mulher tem, independente de como ela parece, mas o que realmente existe de quantidade de óvulos lá dentro do ovário.
Então, na verdade, pessoal, todo homem que está tentando engravidar e tem dificuldade para engravidar, ele tem que passar no urologista para saber o que está acontecendo. Muitas vezes é uma varicocele, outras vezes pode não ser uma varicocele, pode ser também uma obstrução de canais deferentes ou uma obstrução a nível do epidídimo, que é uma região no polo superior do testículo, que pode estar obstruído muitas vezes por uma clamídia, por uma infecção seminal no passado, por uma doença sexualmente transmissível que ele foi contaminado há muito tempo atrás, só que obstruiu os canais e agora ele não está conseguindo mais ter filho. Ser pai é uma coisa maravilhosa, é um presente que acho que a gente ganha de Deus, ter um filho com saúde aí. E muda a nossa vida, muda a forma da gente pensar, da gente ver o mundo, né? E hoje a gente só dá muito mais atenção para eles do que para nós mesmos, assim, a gente quer sempre o melhor para eles, põe eles na frente de tudo, né? Então é só alegria, só felicidade e dá motivação para a gente querer cada vez conquistar mais coisas, para dar conforto, para dar uma educação boa para eles e para poder fazer eles serem pessoas boas, né? Então, paternidade é algo lindo, maravilhoso e quero desejar a todos os pais, né, que curtam muito, passem tempo com seus filhos e isso é a coisa mais fantástica que a gente pode oferecer para quem a gente dedica uma vida inteira. Um grande amor. Um homem cada vez mais ele está se dispondo a querer ter filhos, ele cada vez mais quer participar. E a gente costuma brincar, te diz, olha, sabe que isso vai mudar a tua vida. E é interessante como a maioria diz, não, eu quero isso para mim, eu quero ver essa mudança para mim. Muitas vezes eu já conquistei muita coisa, eu já trabalho, eu já tenho minha casa, eu tenho meu carro, mas eu quero um filho, eu quero ter alguém para passar isso que eu estou conquistando, passar o que eu aprendi na vida. Então os homens cada vez mais assumem o papel da paternidade e não só para ir brincar, jogar bola, para fazer outras coisas, não, mas para ele assumir um papel que é importante, que é levar no colégio, conversar com o filho e muitas vezes ajudar nos afazeres da casa, por que não? A gente não tem uma rotina exata, né? Uma planilha dizendo o que cada um vai fazer cada dia, mas no geral, assim, um leva para a escola, outro busca, né? A Marina dá bastante comida para ele, dá bastante banho, de vez em quando eu dou também, eu tento ajudar um pouco, levo no banheiro. A gente divide, né? Mas hoje em dia tá bem fácil, assim, tá bem tranquilo. Há muito tempo atrás, era inconcebível praticamente tu pensar que de repente o pai ia até trocar as fraldas. Hoje muitas vezes tem muitos casais que ele troca mais as fraldas do que a mãe. Ou seja, o homem veio a acrescentar. Até porque hoje em dia não existe mais, vamos ser bem realistas, não existe mais o pai, aquele cara, aquele rapaz que vai lá e trabalha, leva o dinheiro para casa, a mãe que vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa. Hoje não, a mulher trabalha, taco a taco, é tudo igual, então os dois têm que trabalhar fora, os dois têm que trabalhar em casa. Quem tem tempo faz os afazeres de casa, quem não tem vai fazer as outras coisas, ou seja, cada vez mais o casal se une, o que é uma coisa bonita, é uma coisa interessante, mas cada vez mais o casal se une para que exista um crescimento familiar. E como é que é para um profissional que conhece, que estuda desenvolvimento, que sabe de patologias, enfim, como é que é ele ser pai? Eu vejo que é a parte mais legal porque a gente descobre humano, a gente descobre tentando fazer as coisas, a gente descobre tentando acertar, a gente erra bastante, mas o mais legal é que eles nos ensinam, a gente aprende com os filhos. Essa é a mensagem também que a paternidade tem que acontecer, né? É uma troca, né? E no momento que tu está aberto para essa comunicação, as coisas ficam mais legais. Quando eles vão crescendo um pouco, né, logicamente a gente consegue fazer mais coisas por eles do que a gente fazia quando eles eram muito pequenos. Tipo, hoje ele já não mama mais em peito, ele já come comida, então a gente já consegue dar comida, eu levo no banheiro, eu levo para tomar banho. Mas ainda algumas coisas tem que ser a mãe, porque ele quer. Tipo, na hora de dormir, é muito difícil que eu consiga fazer ele dormir, a mãe sempre faz. Então, sim, a gente fica mais participativo, mas elas ainda têm mais peso na questão da criação. Não tem jeito. Mas assim, eu acho que quando ele crescer mais um pouco, a tendência é que ele fique mais meu parceiro também, de fazer algumas outras coisas de pai e filho, né? Apesar do menino jogar bola, jogar futebol, fazer uma série de atividades com o pai, mas ele sempre vai querer proteger a mãe. E isso é bastante interessante. Já a menina está sempre protegendo o pai. Sempre meu pai é meu amor, coitadinho do pai. Ao menos é o que eu vejo sempre na minha casa. Né? O pai tem que cuidar do pai, o que está acontecendo com o pai. Já o menino, não, vamos ver como é que está a mãe, está tudo bem com a mãe e tal. Não, o pai é um pai que se vire. Então é bastante interessante. Mas assim, esse afeto do pai
evidentemente que sempre acontece independente do sexo, e esse afeto ele sempre vai acontecer com essas crianças, mas evidentemente que logo que nasce a criança, como ela fica mais tempo com a mãe, essa mãe é a protetora dessa criança, ela vai estar dando o seio para ela que vai estar nutrindo, ela que vai estar amamentando, ela fica mais tempo com essa criança. Mas logo que já exista um entendimento melhor dessa criança, ela já começa a olhar o pai, ela já começa uma comunicação, digamos assim, maior com o pai, ela começa a interagir mais com o pai, aí sim, aí o pai ganha essa criança, ele vai ficar muito tempo com essa criança, ele ganhou também essa criança para ele, não é só mais da mãe, vira a criança do pai também. Por mais que a gente queira ajudar, é mais difícil, né? Porque a mãe tem uma ligação mais forte com o nenê, que é recém-nascido, né? Que ficou 9 meses ali dentro da barriga dela, então não tem jeito, né? Eu tentei ajudar como eu pude, tipo, na hora de dar banho, na hora de trocar fralda, algumas vezes à noite, de madrugada, tentar fazer dormir, mas, cara, a grande maioria das vezes é a mãe que foi aqui no nosso caso, né? Foi a mãe que deu o jeito lá, que resolveu. Cada vez mais ocorre a divisão das tarefas dentro de casa. E uma coisa bem interessante é que os homens eles têm se interessado mais por isso. Então isso é interessante por quê? Porque muitas vezes a mulher tem que dizer para ele, né? Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Mas não, hoje em dia os homens eles têm tido mais a iniciativa, a vontade de participar, de bom, deixa que hoje eu que vou fazer o tema, deixa que hoje eu que vou levar e buscar, e não fica aquilo tudo só para a mãe. Precisa haver tempo de convivência com o seu filho. E é nesse sentido que, se a gente estiver aberto para essa comunicação, não há por que se preocupar que o seu filho fica na internet ou que o seu filho fica fazendo outras coisas. Desde que tu entenda que esse é o mundo dele, que tu acompanhe ele, tu verifique o que ele está vendo na internet, tu interaja com ele, tu discuta com ele, tu ajude ele a escolher os programas, tu explique o que está acontecendo, porque esse é um mundo que vai chegar e acontecer. O casamento, depois que a gente tem filhos, ele muda bastante, inevitavelmente, porque a vida da gente muda muito, né? A rotina, os horários, tudo que a gente vinha fazendo a gente tem que mudar e adaptar para a vida do filho, né? Então muda bastante o relacionamento entre pai e mãe, fica de segundo plano, na verdade assim é sempre a preferência para o filho. Então muda bastante, é difícil, mas é uma fase que a gente vai se adaptando e são fases que vão mudando conforme o tempo, né? No início é de uma forma, agora já é de outra e daqui a pouco vai ser de outra, né? E as coisas vão se adaptando, mas não é fácil. O casal, antes de qualquer coisa, ele tem que conversar sobre isso, ele tem que saber como é que é, o que vai acontecer, o que esperar, porque quando tu previamente faz um diálogo, imaginando hipoteticamente como é que as coisas vão acontecer, fica muito mais fácil depois para negociar com a pessoa que está do teu lado. Então, o que na prática acontece? A gente acaba recebendo menos atenção que a outra pessoa antes dispensava, a gente com frequência está muito mais, digamos assim, cansado para também, né, verificar como é que estão as coisas com os outros. E acho que no momento em que ambos entendem esse processo e entendem como as coisas devem acontecer, eu entendo que é uma das coisas mais fantásticas que tem quando ambos podem usufruir desse momento. Mas, enfim, muda e a gente tem que ficar ligado nessa situação. Muitos praticantes de academia utilizam testosterona de uma maneira totalmente empírica e inadvertida muitas vezes. Por quê? Porque a testosterona exógena, ou seja, essa testosterona que é injetada ou colocada sob gel ou então injetada intramuscularmente, ela faz com que o organismo interprete da seguinte maneira: se eu estou recebendo testosterona, para que eu vou produzir minha testosterona? E o organismo para de produzir testosterona dentro do testículo. E no que ele para de produzir testosterona dentro do testículo, o que pode acontecer? Diminuir a produção de espermatozoides e pode até zerar essa produção de espermatozoides. Além disso, ele faz com que o volume do testículo comece a diminuir. Então, muitas vezes, esses homens têm um volume de testículo diminuído de tamanho e eles têm uma ausência de produção de espermatozoides. Infelizmente, em uma pequena parcela da população que usa testosterona de maneira muito agressiva, em uma grande quantidade, mas infelizmente, em uma pequena parcela, tem esse problema de uma forma irreversível, ou seja, algumas dessas pessoas nunca mais retomam a produção de espermatozoides, ou seja, eles não vão conseguir ter pais.
O espermatozoide do homem também vai envelhecer, né? Quer dizer, apesar dele estar sempre produzindo novos espermatozoides, essa produção, ela não tem sempre a mesma qualidade. Então, assim, um homem com 20 anos vai ter uma produção com uma determinada qualidade, um homem com 70 anos, a produção tem outra qualidade. Mas, por outro lado, o que a gente vê muitas vezes é assim, são aqueles homens lá, às vezes com 70 anos e que têm seus filhos, né, sem maiores dificuldades. O que faz com que isso aconteça? A maioria das vezes é porque esses homens casam com mulheres bem jovens e os óvulos destas mulheres bem jovens conseguem, de alguma forma, corrigir algumas alterações na produção desses espermatozoides. E aí sim formando embriões saudáveis que acabam, né, se desenvolvendo e eles acabam tendo seus filhos. Então, nesse sentido, em algum momento a mulher também tem esse papel importante de correção de alguns fatores do homem, né? A fertilização in vitro ela resulta em resultados tão bons quanto a reversão de vasectomia, só que num espaço de tempo menor que a reversão de vasectomia para conseguir engravidar. Por quê? Porque a fertilização in vitro dá o resultado mensal. A reversão de vasectomia demora algum tempo, muitas vezes, para que o casal consiga engravidar. Por outro lado, se eu fizer uma fertilização in vitro e depois eu me arrepender ou porque eu quero fazer uma reversão de vasectomia depois, não dá para fazer, porque eu vou ter obstruído os canais do epidídimo e uma vez feito a fertilização in vitro, voltar para fazer uma reversão de vasectomia não vai funcionar, porque eu vou puncionar esse testículo, vou puncionar esse epidídimo, transformando essa cirurgia numa cirurgia ainda mais difícil e talvez até inviabilizando a cirurgia. Mas, se eu fizer uma reversão de vasectomia e infelizmente eu não tiver o sucesso desejado, eu posso fazer uma fertilização in vitro sem problema nenhum. Isso faz com que a reversão de vasectomia seja a primeira escolha naquele casal no qual a vasectomia é a causa da infertilidade.